Oi, minha gente, a paz do Senhor, consegui. Porque tô tentando entrar em uma live que eu deixei programada, mas não deu certo, então eu tive que reiniciar novamente aqui em uma nova capa, tá bom? Paz do Senhor para todo mundo. Cheguei de novo. Eu demoro às vezes, mas eu tenho demorado a fazer live, minha gente, é por conta que os meus canais estão desmonetizados. Então não vale a pena ficar fazendo live 24 horas para dar visualização para o YouTube. Hoje eu vou tentar ser bem rápida, porque eu acordei foi com dor de cabeça por conta do frio aqui, 9 graus, tá bom? Então eu quero falar do assunto que está na capa, ele virá caladamente, é isso que a Bíblia fala, e nós precisamos analisar a Bíblia. Eu quero fazer um resumo a respeito dos acontecimentos e de tudo que eu tenho pregado, porque a maioria que assiste, primeiramente, eles nem lê Bíblia. Como é que a pessoa que não lê a Bíblia vai entender de Bíblia? Não entende, não tem como entender. Então, a pregação que eu tenho falado a respeito do anticristo, e eu acredito que é ele, o Ali Khamenei, não vai mudar. Como eu já fiz aí um vídeo resumindo, não vai mudar porque essa palavra eu recebi de Deus. Agora, o que as pessoas têm dificuldade de entender é o conteúdo da mensagem. As pessoas se prendem apenas em uma única frase, o dia 9, né? Pois então, a respeito desse assunto do dia 9, eu fiz um vídeo explicando como foi que eu cheguei ao dia 9. Eu cheguei ao dia 9 acreditando que o Ali Khamenei iria retornar naquele dia, porque eu estava confiando em Apocalipse 13, no versículo 4. E toda a terra se maravilhou, porque o conteúdo desse texto está falando-se de uma falsa morte. Então, desde o princípio eu tenho falado que o Ali Khamenei ele não morreu, que ele está escondido. E eu tenho textos bíblicos que me faz acreditar assim. E o que as pessoas não têm é a garantia, mesmo que eles leem e veja, e eu fale que está na Bíblia sobre isso, eles não têm essa dimensão de interpretação, de crer naquilo que está escrito, até porque essa palavra não é para todo mundo. Está escrita aonde? Aonde que está escrito? Eu tô com dor de cabeça. Está escrito, irmãos, aqui no capítulo 8 de Daniel. Todo esse acontecimento que aconteceu na vida do Ali Khamenei está no livro de Daniel. Quando você lê a partir do versículo 5, está falando de quê? De um bode, que é o Ali Khamenei, lutando contra o carneiro, que é o Netanyahu. Aí vai para o auge dessa guerra. No auge dessa guerra, o que acontece no versículo 8? O bode se engrandeceu de grande maneira. E mais estando ele na sua maior força, ele foi arrancado do poder. Foi isso que aconteceu com Ali Khamenei. Esse texto está me falando a respeito do Ali Khamenei. Então eu estou crendo na palavra. E o que acontece? Ele é arrancado do poder. Só que no seu lugar surge 4 pontas, 4 chifres notáveis. Só que um dessas pontas, ou desses chifres notáveis, é um bem pequeno, que é o filho dele, que é o que assume o lugar dele. E um dessas pontas, que é pequena, cresce em direção ao meio-dia, ao oriente, para a Terra Formosa, que é o Mojitaba. O Mojitaba vai crescer ainda, ele não é grande, ele é pequeno. Então, algumas pessoas têm dito assim, irmã Nábia, não será o Mojitaba o anticristo? Não é? Porque você, analisando Apocalipse 13, no versículo 11, veja só. O conteúdo de Apocalipse 13 é o que está acontecendo na vida do Ali Khamenei com o Mojitaba. O pessoal que não quer crer nisso. Eu estou pregando Bíblia. Só que muitos não têm essa intimidade da Bíblia. O que está acontecendo no capítulo 13? Tem uma besta surgindo do mar. Essa besta é o anticristo. Só que esse anticristo ele tem 10 cabeças, 10 pessoas estão com ele, 10 nações estão com ele, 10 reis estão com ele. Só que uma dessas cabeças, que é o anticristo, é dado como morto. No versículo 3 está falando, ó, vi uma dessas cabeças como ferida mortal. É como se tivesse morrido para o mundo. Só que essa ferida mortal é curada. Então toda a terra se maravilhou. Então foi por isso que eu falei a respeito do dia 9, que seria uma boa oportunidade para ele retornar. E não tem pecado nisso. O povo que não tem inteligência o suficiente para poder entender que é uma explanação, é algo que eu acredito que seria assim. Entendeu? Se não foi assim, vai acontecer no tempo de Deus. Mas que eu vou deixar de crer e de pregar, não vou.
Entendeu? Então, o acontecimento do capítulo 13 está acontecendo exatamente. Ele foi dado como morto. E o que acontece? No versículo 11, no seu lugar, porque ele é arrancado do poder, no capítulo 8 de Daniel, no versículo 8, ele é arrancado do poder e então Mogitaba assume o poder. Por isso que o pessoal pergunta, irmã Nábia, mas não é o Mogitaba o anticristo? Não é. O Mogitaba é a besta que sobe da terra. Diz assim, ó, e vi subir da terra uma outra besta, que tem 2 chifres, semelhante ao cordeiro, e fala como dragão. Esse exerce todo o poder da primeira besta. Se a primeira besta é o Alicaminei, quem é que está exercendo todo o poder agora? É exatamente o filho dele. O filho dele que está assumindo todo o poder. Mas, irmã Nábia, ele está escondido. Mas é escondido mesmo que ele vai ficar no poder. Por quê? Aí a gente vai agora para Daniel 11. Onde eu estava em Daniel? Vamos para Daniel 11. Todos esses textos, eles não acontecem em um contexto geral. Ele tem um pedacinho desse texto que está acontecendo em Daniel 8:8. Depois você vai para Apocalipse 13. Depois você volta para Daniel 11. E é assim que a gente vai vendo o desenrolar desses acontecimentos. Então, no capítulo 13, essa besta que é o anticristo, ele sai do poder, ele é arrancado do poder para poder a outra besta assumir todo o poder da primeira besta. E diz assim, ó, essa primeira besta, ela apenas foi ferida de morte. Mas o que acontece? No lugar do Alicaminei, o Mogitaba exerce todo o poder do pai. E aí diz assim no versículo 12, ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Se está dizendo que é na sua presença, é que ele não está morto, porque ele está na presença do Pai. E o que faz? Então, o Mogitaba vai fazer o quê? Ele vai fazer os que habitam na terra adorem a primeira besta, aquela cuja a chaga mortal foi curada. Isso é no retorno do Alicaminei. E faz grandes sinais de maneira que fogo do céu faz descer à vista de todos os homens. Esse fogo aqui é guerra. O Mogitaba, ele surge para fazer guerra. E ele vai fazer, e está fazendo guerra. Porque se você analisar, não é normal para quem está no espiritual analisar com a mente espiritual. O que está acontecendo agora, o Irã medindo força com os Estados Unidos e com Israel. E até agora os Estados Unidos não venceram completamente o Irã, ainda está em guerra. Se você analisar, já era para os Estados Unidos ter acabado com o Irã, mas ainda não acabou. Ainda está os Estados Unidos medindo força com o Irã e o Irã ainda não perdeu. Ah, mas ele foi derrotado isso, mas ainda tem força. Não sei de onde eles estão tirando força, só sei que eles estão ainda resistindo. E vai resistir até eles conseguir eliminar o Trump. Porque faz parte das profecias dos 3 chifres que serão arrancados. E quem já me acompanha de muito tempo sabe que é dessa forma que eu tenho falado. Além de falar que o Alicaminei voltará, tenho falado que os Estados Unidos é a primeira potência a cair. É o primeiro chifre a ser arrancado. Porque faz parte das profecias de Daniel 7. Em Daniel 7 está falando, vi um leão. E esse leão tem asas. Só que as asas desse leão vai ser arrancado. O leão é o próprio Israel. Israel é o leão porque a Bíblia mesmo fala. E as asas de Israel é os Estados Unidos. Significa que os Estados Unidos serão arrancados à força. E quem vai fazer isso é o Mogitaba. Mogitaba é quem vai ficar nesses 3 anos e meio pela frente governando, não é o Alicaminei. O Alicaminei vai viver nas escondidas. Mesmo ele retornando, ele vive nas escondidas. Porque o tempo dele assumir o governo do mundo como anticristo é depois que quebrar o acordo. E ainda nem foi feito esse acordo. Então, o que nós estamos vendo agora e vimos acontecer, eu pelo menos vi, vocês que não têm intimidade com a Bíblia, e eu estou falando de Bíblia, não vai conseguir ver que o que eu estou pregando a respeito do Alicaminei, a respeito do Irã, está escrito em Daniel 8. Esse bode que é o Alicaminei foi arrancado do poder. Pronto, no lugar dele surge o chifre pequeno, que é o Mogitaba. Surgiu. E o que a Bíblia fala em Apocalipse 13:11 em diante, é a respeito do governo do Mogitaba, que é a besta que sobe da terra. E o que vai acontecer agora? Nós vamos para Daniel 11. Em Daniel 11, fala exatamente do Irã.
do versículo 20 ao versículo 27 está falando do Irã. O povo não quer ver porque estão cegos, mas eu estou vendo esse acontecimento. O acontecimento do versículo 20 ao versículo 23, ao versículo 22, já aconteceu. O que vai acontecer é essa parte aqui, olha, 24. Ele virá caladamente. Quem é que vai vir caladamente? O próprio anticristo, que é o Ali Khamenei. Ele virá caladamente aos lugares mais férteis das províncias. E ele fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ele vai fazer coisas abomináveis. E o que aconteceu que o povo não viu é o versículo 26 e o versículo 27. O que nós estamos vendo aqui acontecendo? Olha só, o versículo 26. E os que comer com ele manjares na mesa serão quebrantados, ou seja, morrerão. Está falando de quem? A família do Ali Khamenei. Que come na mesa são pessoas íntimas, pessoas da família. Então nós estamos vendo que isso aconteceu. Agora o povo não quer ver, nem ler a Bíblia, nem crente é de verdade, é um desviado. Aí o que acontece? Não crê. Mas o que a Bíblia está dizendo aconteceu. Quem é que comia manjar com ele na mesa? A família dele, os mais íntimos. O que aconteceu com ele? Com esse povo? Morreu. E o que mais? O exército dele também será derramado e cairão muitos transpassados. Também aconteceu. Está falando de quê? Do exército e da família do Ali Khamenei. Só que ele não morre, porque o versículo 27 está dizendo assim, ó. Também, ó, o Ali Khamenei junto com o Mojitaba, que são os dois reis, está falando assim, ó. Esses dois reis terão um coração atento para fazer o mal. E em uma mesa contará a mentira. A mentira de quê? Da morte do Ali Khamenei. Pronto, é isso aqui que está acontecendo. O Ali Khamenei está escondido. Foi divulgado agora que os Estados Unidos achou, e já faz tempo que o satélite dos Estados Unidos achou, um subterrâneo feito nas rochas do Irã. Esse subterrâneo nem a maior bomba dos Estados Unidos pode destruir. Então vocês acham que o Ali Khamenei, sabendo que os Estados Unidos ia entrar em guerra com ele, ele iria lá ficar em casa esperando um míssil e uma bomba cair em cima dele? Nada. Ele foi se esconder nesse subterrâneo que nem sequer a maior bomba dos Estados Unidos pode penetrar, porque é de granito puro. E eles estão estudando como foi que os engenheiros conseguiram fazer o maior abrigo subterrâneo no Irã. Tá lá os Estados Unidos planejando destruir esse subterrâneo que está no Irã. Até divulguei ontem. E tem canal aí divulgando canais que falam a respeito da guerra, que é canais de gente judeu que está falando a respeito disso. Então, como é que a Bíblia está dizendo que este homem contará mentira juntamente com o outro rei, que é o Mojitaba, e o povo não quer crer nisso, quer crer no que eles estão vendo. Mas o que eu estou vendo e você não está vendo é o que está escrito na Bíblia. Eu estou crendo na Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. O que eu faço, irmãos, é pregar aquilo que Deus tem me dado de entendimento a respeito disso. Mas que o Mojitaba, ele vai aparecer, ele vai. Juntamente com o pai dele, que é o Ali Khamenei. Eles vão aparecer. Vão aparecer por quê? Vão aparecer porque precisa ainda se cumprir Daniel 9, no versículo 26, aliás, e o versículo 27. Ele vai fazer um acordo ainda. Então, ele precisa voltar para fazer este acordo. E é aí onde ele vai vir caladamente, como está escrito em Daniel 11, 24. É caladamente. Por quê? Porque o povo acredita que ele morreu. Então não tem como procurar alguém que para eles está morto. E olha que eu estou pregando Bíblia. Ah, mas você falou do dia 9, falei, e vier outro dia oportuno, vou falar também. Por quê? Porque o dia 9 seria a boa oportunidade para se cumprir Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Não tem erro nenhum eu acreditar que agora vai acontecer aquilo ali que está escrito. Seria pecado se eu dissesse, olha, irmãos, Deus mandou dizer, mas eu não disse. Olha, irmãos, Deus me revelou, mas eu não disse. Eu estou crendo na Bíblia. E o que é que a Bíblia fala em Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que creem nas palavras da profecia deste livro. Qual é o livro que eu estou crendo? Apocalipse. É porque vocês não estão conectados com a Bíblia e não leem a Bíblia. Até o povo que diz, vão ler a Bíblia, não lê. E mesmo assim mandando ler, eles não leem.
E se lê, não entendem. Sabe por quê? Porque esse povo dessa geração, irmãos, eles não digerem bem a Bíblia. Parece que tem um bloqueio espiritual para a mente desse povo, que eles não conseguem ter dimensão do que se está ouvindo. A gente está pregando Bíblia, mas o povo está com a mente não sei por onde. Por quê? Porque estão distraídos. E é exatamente esse tipo de povo que o anticristo quer. O anticristo quer distrair o povo com copa. Graças a Deus, Deus tirou a copa. Agora vem alguma outra coisa para distrair o povo. E esse povo aí que será perseguido. Aliás, perseguido não. Pego de surpresa, porque perseguidos serão aqueles que nesse tempo pregarão sobre a palavra de Deus. E não é muito não, cadê que esse povo prega? Nem entender a Bíblia eles entendem, imagina pregar, né, irmã Thelma? Então nós vamos ficar, irmãos, em comunhão com a palavra de Deus. Quem quiser dar ouvidos, que dê. Por isso que o próprio Jesus diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Quem não quer dar ouvido, não ouça. Agora, se você tá limpo, se limpe mais ainda, porque nesse tempo muita gente vai se sujar. E vai se sujar mesmo com porcaria aí na mesa dos escarnecedores. Deixa se sujar. Você, pelo menos, você ouviu e entendeu a palavra, se limpe, se santifique. Porque o tempo tá aqui, gente. Tá acontecendo o apocalipse. E as coisas vão ficar estreitas. Esse povo que não quer entender que está dentro do apocalipse, serão pegos de surpresa e vai ser grande o ai. Mas vai sofrer. Não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus vai guardar aqueles irmãos que está dando ouvidos à palavra de Deus. Passe o tempo que passar, a palavra vai se cumprir. Até porque essa palavra de Daniel e também de Apocalipse está escrita, irmãos, há mais de 2000 anos. São 2000 anos para cá. Imagina, antes de mim, muita gente pregou sobre estas palavras. Quem deu crédito? Aliás, antes de mim, veio Noé. Noé estava falando e o povo zombando dele, seu doido, seu falso, seu mentiroso. Então, antes de mim, zombaram de Noé. Ixi, vão zombar de mim? Ah, estão zombando só alguns meses. Noé, zombaram de Noé, irmãos, foi 100 anos. Você imagina se tivesse rede social naquele tempo? Coitado do Noé. Mas o nome de Noé ficou na história e o meu também ficará. Porque desde o princípio, quando Deus me chamou para pregar o Apocalipse, é só você voltar os vídeos antigos, Deus já me falava do que eu iria passar. A perseguição que viria, primeiramente, é para do povo que vem dentro da igreja, né? Que está dentro da igreja. É os que mais perseguem, é este povo. Segunda coisa, depois desse povo, quando o Ali Khamenei aparecer, quem vai me perseguir é o povo dele. Eu já sei de tudo, porque o Senhor já me preparou para isso. Agora, uma coisa é certa, eu não faço empenho de ver e nem procuro ver, porque não é o meu foco. Ver o que estão falando, não sei o que estão falando, quero saber o que é que vão falar, né? O importante, irmãos, é nós ficar firme naquilo que Deus nos chamou. Eu tenho certeza da palavra que eu recebi de Deus. Eu não teria capacidade de pregar o Apocalipse se não fosse Deus que tivesse abrido meu entendimento, porque eu não fiz curso, não fiz teologia, eu não procurei aprender com ninguém, eu nem compro livro, não leio livro, eu só tenho minha Bíblia, minha outra Bíblia, inclusive essa é bem velhinha, eu gosto dessa daqui. Se esse entendimento, que são extraordinários em muitos vídeos a respeito do Apocalipse, se não fosse de Deus, irmãos, primeiro nem teria se cumprido, depois nem teria capacidade de eu explanar de mim mesmo um entendimento tão profundo como aquele. Porque se eu tivesse essa capacidade, teria feito vídeos antes, em 2020, 2021, mas Deus, ele me chamou em 2023. De lá para cá, Deus vem me aperfeiçoando no entendimento que ele tem me dado. E se você vê, se você tiver em Deus, né? Porque se você não tiver em Deus, você não entende nada. Se tiver na carne, só vai entender coisas aqui, ó, terrenas. Então, quem está lá no espiritual está mais além. A mente está alcançando o céu. E tem gente que não alcança nem sequer os sonhos, muito menos o céu. Então, Deus tem me preparado para tudo isso. E uma das formas de se preparar é nem ver o que vão falar, deixa ver, porque a melhor forma de divulgar o nosso nome é através dos canais de fofoca mesmo. Um dia acontece e aí sim, o nome do Senhor vai ser exaltado. Eu ficarei na história, pode divulgar. Ah, ela está se exaltando. Não, porque o próprio Deus disse que eu ficarei na história, então para ficar na história é necessário que zombem, como zombaram de Noé, não é verdade? E mesmo zombando, e mesmo o povo não crendo, eu fiquei
firme com a palavra que eu recebi de Deus. É isso que vai ficar. Então, dentro desse assunto, eu quero dizer para você, e se fosse você, ficaria firme com Deus? Porque isso aqui, irmãos, é ser perseguido por causa da palavra de Deus, isso aí é glorioso. Agora, imagina você. Muitos de vocês vão se deparar com o povo do anticristo, forçando vocês a negar Jesus. Como é que você vai reagir? Isso aqui é apenas um reflexo do que virá. Se hoje o povo que se diz crente está perseguindo o crente, isso é moleza. Agora eu quero ver quando os ímpios estiver perseguindo nós. Eu quero é ver como é que você vai reagir nesse momento. Eu quero ver como que você reage. Porque na igreja todo mundo louva, que vai ficar firme, que diante da luta tá firme, que não passa luta, coisa nenhuma, né? Que luta o quê? Alguém falando de você é luta? Não é não. O luta mesmo é quando você perder seu emprego. Para poder o povo querendo você negar Jesus. Deixa eu só bloquear aqui um filho de buraco. Ah, a missionária está aqui. Pode bloqueando, porque a gente não pode dar palco para filho de Satanás, não. Ah, você fica falando do povo filho de Satanás. Porque quem é de Deus, irmão, tá pregando sobre Deus. Quem é de Satanás tá falando dos outros. Não é isso? E então, irmãos, diante de tudo que tá para vir, vocês vão ser peneirados. Vocês não têm ideia. Hoje estão perseguidos, mas chegar um tempo que serão perseguidos. Porque nós, irmãos, seremos calados nas redes sociais. Crentes vão perder o emprego. Não vai ter atendimento no hospital. A marca da besta vai surgir. Esse povo nem está pronto. Vocês pensam que a marca da besta só vai surgir quando o anticristo estiver reinando? Vai surgir já já, mas esse povo tá só brincando. O diabo distraindo, colocando aí um monte de fofoca para eles distrair. Pode ficar distraído, porque Deus não guarda pessoas fofoqueiras. Eu tô nem aí. Aqueles que têm dado ouvido, Deus tem dado direção para como se preparar para esses dias maus. Se Deus tem falado com você e a palavra tem despertado você, pronto, é você que Deus quer guardar. Não se preocupe se ninguém crê, não precisa ninguém crer. Você crê, então é com você que Deus quer guardar desse tempo, desses dias terríveis, né? Então, irmãos, não vai demorar muito. Quando estas coisas vier à tona, vai ser, olha, num piscar de olhos. O Ali Khamenei aparece, os Estados Unidos vai ser bombardeado, o Trump morre, vai ser um caos no sistema financeiro, nas bolsas de valor, e o dólar vai perder o valor, vai ser um caos. Aí o povo que não está pronto, nem sequer para ver, quanto menos para poder procurar socorro onde? Porque Deus fala e eles não nos dão ouvido. Essa palavra, irmãos, que Deus deixou na Bíblia foi para nós. Deus deixou escrito para nós, olha, as coisas vão acontecer. Porque o Apocalipse começa dizendo exatamente revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. E já começou a acontecer. Quem for servo de Deus é que se prepare. Agora, quem não for, deixa lá. Deixa berrar, deixa se sujar, porque quem tiver limpo, se limpe. Se limpe mais ainda. Se você está procurando se sujar, se suje mais ainda. Esse é o conselho que a Bíblia dá. Pode se sujar, porque o tempo não vai esperar você se arrepender. Jesus não vai dar tempo mais para poder as pessoas deixar de fazer as suas obras maus. O que Jesus deu de tempo foi 2000 anos. De lá para cá, Deus tem dado 2000 anos para pregar, se santificar, se separar, viver para Deus. Mas essa geração depravada não quer viver para Deus. Essa geração só quer viver para o mundo, quer viver aquilo que dá vontade de fazer, os olhos. Aquilo atrai os olhos, aquilo é bom, divulga o que é mal, então tem parte nessa maldade. Eu só sei que a fila do juízo final está crescendo. Está diminuindo a fila daqueles que Deus guardará. Bem-aventurado, irmão, aqueles que dão crédito às palavras das profecias do livro do Apocalipse. Porque assim, além de Deus despertar esse povo, Deus dá condição desse povo se preparar. E os dias que virão, irmãos, não são dias fáceis. Os dias que virão, só mesmo aqueles que estão firmados em Cristo vai permanecer intacto. Porque vai aparecer tantas coisas que vocês não fazem ideia.
Se você, diante de tudo isso, permaneceu intacto diante da palavra que Deus tem despertado você, dê glória a Deus, porque você está pronto para enfrentar o que virá. Eles não estão. E não é nós que prepara eles, é nós tenta se preparar da forma que Jesus nos prepara. Você procura se preparar cada dia mais, porque os dias estão abreviados. E o próprio Jesus afirma: se Deus não abreviar esses dias aqui, ninguém se salvaria, nem nós, irmãos, que estamos em Cristo. Se você está firmado em Cristo, se firme mais ainda. Decreta a palavra de Deus. Agora, se você não está em Deus, decreta as fofocas, porque ali está toda a ira e contenda, e o próprio Deus afirma na sua palavra que ele não faz parte disso. O povo que fala de amor não sabe nem o que é amor. Né? Os primeiros a enterrar vivos, aqueles que nem mortos estão, são os mortos enterrando os vivos hoje, né? Deus tem os seus escolhidos, irmãos. Quando, na época que Deus me chamou, foi em 2023, Deus disse assim: prega estas palavras nas redes sociais, porque eu vou despertar os meus. Vocês que me acompanham desde o princípio sabem que eu sempre repito essa palavra. Na época, eu tinha muito medo de pregar sobre o Apocalipse, porque eu ia falar do povo do anticristo. E eu comecei a fazer vídeos apenas com figuras e botava apenas a minha voz, porque eu tinha medo de aparecer. E eu disse: Deus, eu não vou pregar sobre isso. Eu sou sozinha com meu filho. Esse povo, eles perseguem, esse povo, eles não têm dó. E eu estava falando do povo do anticristo. Então, demorou muitos dias para eu entender o chamado de Deus e Deus tirar o medo. Quando Deus ele veio e me repreendeu e disse: prega as palavras que hoje eu te ordeno, porque através destas palavras eu vou despertar os meus. Então, Deus tirou o medo. De lá para cá, Deus tem me dado o entendimento do Apocalipse. E eu tenho convicção, irmãos, nessa palavra, convicção que foi Deus que me deu o entendimento da palavra do Apocalipse. E Deus realmente tem despertado muita gente. Esses são os que Deus disse que ia despertar. Tem muita gente que teve até sonho dizendo a respeito desse despertamento. E teve gente que foi despertada antes mesmo de ouvir essa palavra. Então, são essas palavras que Deus tem um propósito dentro da grande tribulação. E o propósito de Deus é guardar estas pessoas e salvar, livrar elas de um sofrimento maior. Porque muitos, vocês não têm ideia, muitos cristãos morrerão no Apocalipse. Muitas mulheres serão presas, violentadas por esse povo, porque não deram ouvidos. Então, se vocês acham que eu vou sofrer por conta de fofoca, vocês não fazem ideia do tanto que vocês sofrerão ainda. Sofrimento é o que está por vir. Sofrimento terrível, como nunca se houve neste mundo e nem tampouco haverá, é o que está vindo aí. Esse sofrimento é que vai pegar esse povo de surpresa, achando que está no bem bom, que vai sair da terra sem sofrimento. Quando vier, eles não vão suportar. Eles vão negar Jesus porque, na verdade, pelas obras deles hoje, eles já negaram Jesus, eles nem são de Jesus. Porque as obras mostram de que lado faz parte essas pessoas. Eles nem estão preocupados nem com a vida deles, nem com a salvação da alma deles. Eles não estão preocupados com eles mesmos. Como que vão se preocupar com aqueles que lhe ouvem? Então, eu tenho falado com Deus por esses dias a respeito, porque eu não tive tempo, irmãos, de pegar esses dias no celular. Aliás, o pessoal está dizendo assim: por que você não faz muita live como antes? Porque faz mais de um mês que eu peguei uma rouquidão, fiquei rouca ao extremo, fiz tratamento para poder a minha voz voltar ao normal. E aí eu parei de pregar por conta da rouquidão. Parei de ir na rua. Eu estava com 3 louvor para gravar, não podia gravar por conta da rouquidão. Agora eu melhorei 100%. E como os meus canais estão desmonetizados, não precisa eu estar 24 horas fazendo live, porque aí eu vou dar lucro para o YouTube. Entendeu? Então, antes eu fazia live mais por conta disso também. E agora, irmãos, eu voltei a fazer live sim, porque eu preciso continuar fazendo minhas lives, porque esses dias eu conversando com o Espírito Santo, ele fala no meu coração:
Você precisa continuar regando as plantinhas que já brotaram. Foram muitas vidas despertadas através destas palavras e precisa continuar regando para não murchar. E eu creio, irmãos, que Deus ele tem os seus escolhidos, os seus escolhidos, mas de uma forma diferente. Deus quer que todos se salvem, mas não é todo mundo que procura a salvação. Então, Deus quer continuar cuidando da vida espiritual dessas pessoas através disso, desse chamado. Eu fui chamada e eu nem queria ser. Eu mesmo falo com Deus, Senhor, tanta gente mais preparada, mais sábia, mais inteligente. O Senhor podia ter chamado, porque é uma responsabilidade muito grande falar destas palavras, e é. Eu não tenho, eu digo mesmo para Deus, Senhor, eu não sou a mais preparada nesse tempo, não. Então o Senhor disse, vai pregar. Prega porque tem as plantinhas que precisam ser regadas. E eu entendo que se você tem uma planta em casa e você não rega, ela murcha. Então, para as plantinhas não murchar, é necessário continuar pregando. E eu vou continuar pregando, porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus me deu, é convicção. E ser destemida diante disso. Para que você também seja. Para que eu seja um exemplo para você. Quando chegar a sua hora, você não baixar a cabeça. Quando for a sua vez de ser perseguido, você vai lembrar. A irmã Nábia não parou, então também eu não vou parar. Então Deus chama a gente para ser exemplo, pronto. Amém, glória a Deus. Se Deus quer dessa forma, é dessa forma. Deus poderia fazer de outro jeito? Poderia, mas Ele se agradou desse jeito. Quem somos nós, irmãos, para entender a vontade de Deus? Como é que se explica um Deus tão perfeito chamar alguém perfeito como eu? Como é que se explica um Deus tão grande chamar alguém tão pequeno como eu? Que eu mesmo não entendo, irmãos. Mas muitos entenderão. Quando for lá na frente, nós entenderemos. Porque Deus, Ele coloca a sua glória em vaso de barro. Tanto vaso de ouro, bonito, ornamentado, de prata, de bronze, de ouro. Aí Deus escolhe o de barro, aquele que ninguém dá nada mesmo. É ali que se manifesta a glória de Deus. A mudança que Deus fez na minha vida é tremenda. Quem me acompanha do início sabe que eu não sabia nem falar direito quando eu comecei a pregar. Quando Deus me chamou, eu só sabia uma mensagem, porque Ele tinha me dado apenas uma mensagem. Eu falava rápido demais. Era ou não era? Atropelando as palavras, porque eu ainda não sabia pregar. Eu recebi a mensagem, no mesmo momento eu já estava fazendo live. Não dava tempo nem entender direito a mensagem, eu já corria para fazer live, porque para mim era tão maravilhoso que eu queria dividir com alguém. De lá para cá, Deus tem me amadurecido a respeito de se expressar, de pregar, de se comportar. E que muda meu comportamento, irmãos, demorou muito entender como é o meu comportamento. As irmãs que me segue desde o princípio, sabe? E então Deus, Ele tem se aperfeiçoado em mim exatamente nisso, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A fraqueza que eu tinha mais era a forma de falar. E tenho. Sou pesada de língua mesmo, né? Os irmãos sabem. Pesado, bateu, levou. E Deus se importa com isso? Porque se Deus estivesse se importando com o meu jeito de falar, teria chamado alguém mais manso. Se Deus se importasse com o meu jeito de ser, teria chamado alguém perfeito. Deus, ele faz isso mesmo. É por isso que Deus faz dessa forma, para confundir. Deus gosta de confundir os que são. Ele ama fazer isso. O padrão de Deus sempre será desse jeito, irmãos. Chamar o mais pequeno. Mas você deu data. Deus sabia que eu ia dar. Deus sabia. Deus poderia chamar alguém que não daria data, alguém perfeito no falar, sábio no agir. Eu não tenho nada disso, mas Ele quer, eu deixo de jeito mesmo, com esse jeito que eu tenho, com essa língua afiada, Ele que afiou, porque eu não tinha jeito nem para falar com ninguém, não olhava nos olhos de ninguém, andava de cabeça baixa. Ele afiou meu jeito de falar e pronto. Glória a Deus! Deus me deu a ousadia para... isso é ignorância, é ousadia! Se chama ousadia, né, missionário Cristiano? É assim. Deus nunca gostou de gente covarde, fraco. Ora por mim, fraco, volte.
Covarde. Ah, eu não creio mais nisso, covarde, sai fora. Deus faz assim, irmãos. Não tem convicção do Deus que tu serve, então tu nem merece Deus. Se tu não está disposto a sofrer por amor a Jesus, também tu não é digno dele. Jesus fala assim: aquele que não deixar amor de mãe, de pai, de filho, de irmão por amor de mim, não é digno de mim. Desde que eu me divorciei, eu dedico a minha vida, irmãos, para fazer a obra de Deus sozinho com meu filho. Faz 4 anos que eu estou sozinha me dedicando a Deus. E aí eu vou entrar aqui numa pergunta que o pessoal está falando aí, se eu vou casar. Porque aí alguém, né, falou aí, não sei por onde, que eu também não vi, nem faço empenho de ver. Desde que eu me separei há 4 anos atrás, foi me dedicando sozinha na obra de Deus com meu filho. Sozinha. Levava o meu filho para a praça comigo. E quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz isso? Meu filho é autista, nível 2. Algumas pessoas dizem, mostra que tu foi curada. Eu tenho a cipiteia. Só pode ter cipiteia se tiver um laudo. Eu tenho o laudo do autismo e de TDAH. Tenho um laudo. Tenho cipiteia. Eu não preciso estar andando com ela porque não precisa. Agora, o meu filho precisa sim de estar andando com o crachá dele. Entendeu? Porque ele não paga, quando eu vou com ele, eu não pago passagem. Precisa estar com o crachá e ele precisa estar comigo para poder usar o cartão. Eu não posso usar o cartão de não pagar passagem sem a presença dele. Tem essas questões. Então, o meu filho novinho, eu ia para as praças levando meu filho sozinho. Não tinha ninguém, só Deus. Com a coragem que Deus me deu para pregar. E até hoje eu tô com a mesma coragem. Nunca senti vontade de se desviar. Nunca senti. Passando lutas e tô nem aí. Tá aí uma coisa que para mim é maravilhoso. Maravilhoso, que bênção. Se não te persegue por causa do evangelho de Cristo, é porque uma coisa você não está em Cristo. Porque se você um dia estiver, tu será perseguido pelo que tu faz para Cristo. Não é por conta de quem você é. As pessoas não vão te perseguir só por conta que você anda bonito, tem seguidor, é nada, é por causa de Cristo que está em ti. Que Jesus fala assim: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Porém, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes, perseguindo e disserem tudo contra vocês por causa do meu nome. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então, para muita gente que fala assim, mas ela prega o que não vive, é mentira de Satanás. Porque eu não preciso, irmãos, viver de uma capa aqui nas redes sociais e na vida outra. A nábia que está aqui é a nábia que está em todo canto, porque se eu fosse de capa, estaria aqui bem meiga, tratando vocês bem legalzinho. Não, comigo é assim, bateu, levou. Bateu, levou. Porque eu estou aqui, irmão, pregando a palavra de Deus. O meu perfil é para isso. Entendeu? Aí vem uma irmã e pergunta, mas você disse que não pode casar e você tá casando. Quem disse que eu tô casando? Quando eu casar, eu aviso. Quando eu casar, eu aviso, tá bom? Agora, o problema é o seguinte. Muitas dessas irmãs não têm a capacidade que eu tenho de deixar tudo por amor a Jesus e alcançar em Jesus a graça. Entendeu? Muitas de vocês vivem em adultério e não quer deixar o adultério por amor a Jesus. Eu fiz diferente, eu deixei sim o adultério por amor a Jesus e tenho vivido para ele há 4 anos. Só que Deus, ele teve graça de mim, ele se agraciou de mim. Porque ele viu a minha obra, que era verdadeira, não era um fogo de palha. Então, Deus, ele também teve misericórdia de mim. Porque você não pode casar. Posso sim, quando eu quiser eu caso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Até porque depois que eu me divorciei, Deus, ele tirou o empecilho. Deus matou quem estava atrapalhando, né? Ou seja, para poder o povo não ficar falando, Deus pegou e levou logo. Leva, sai da terra. Fiquei livre para casar com quem quiser. Entendeu? Tô livre, eu não tô ligada a ninguém. Por quê? Porque depois de 1 ano a pessoa morreu. Então não tô ligada a ninguém. Então no dia que eu resolver me casar, vocês vão saber, tá bom? Não tenho pecado, não tô em pecado. Se eu resolver casar de novo, é porque Deus está me agraciando.
Por quê? Porque Deus viu que eu estava firme com Deus. Agora, a maioria das irmãs não tem essa capacidade, irmãs. Tá aí no terceiro casamento, porque eu deixei meu marido porque eu ouvi tua pregação, mas tu deixou, não foi para viver para Deus. Vai pregar para Deus que Deus vai ter misericórdia da tua vida também. Amor, tá debaixo da terra, graças a Deus, Deus tira o empecilho, para poder ninguém tá falando, porque isso, porque aquilo. Acontece, irmãos, que sobre a minha vida pessoal eu não ando postando, nem preciso. Agora eu vou ter que ir lá no caixão do defunto para mostrar, para poder o povo crer. Irmãos, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu vivo uma vida íntegra com Deus. É com Deus que eu tenho que dar satisfação. Porque quem vai me salvar é Cristo, não é ninguém. E se eu não viver na linha mesmo, eu também perco a salvação. E eu não vou perder minha salvação por conta de homem nenhum. Não dou satisfação, não vou ficar postando minha vida. No dia que eu casar, eu falo para vocês. Amém? Ou não, né, missionário Cristiano? E quem quiser que cuide da sua vida. Eu tô livre. Eu sou uma viúva divorciada. Pronto. Não é não? Me separei da peste que não queria nada com Deus. Vivi para Deus. Deus pega, tira o empecilho, bota debaixo da terra. Agora tu tá livre, Anábia, para casar com quem quiser. Pronto, tô livre. Se eu quiser, irmãos, e Deus quiser me agraciar, é bênção. Porque eu tenho orado a Deus, Senhor, eu tô sozinha aqui no Apocalipse. Como é que eu vou viver sozinha nesse Apocalipse, Senhor, com um filho pequeno, autista ainda? Não, eu digo, Deus, eu não quero pedir, mas se o Senhor quiser me dar, eu aceito. É ou não é? Quem é que não aceita a bênção do céu, irmãos? Eu aceito. Satanás que saia do meio. Eu vou continuar sendo a Anábia Apocalipse do mesmo jeito. Vou continuar falando do Apocalipse do mesmo jeito. Vou continuar fazendo minha obra na rua do mesmo jeito. Mas não tem ninguém na vida que vai me atrapalhar. Porque todo o atrapalho Deus já tirou. Deus botou foi debaixo do chão. Todo empecilho Deus já tirou. Agora não querem viver para Deus, mas querem receber as bênçãos de Deus, né não? As irmãs, desde o começo que me acompanham, sabem da minha história. Conhece a minha história, minhas lutas, me acompanha do início. Nenhum momento eu resolvi tombar para poder desistir daquilo que Deus me chamou. Quantas pessoas, irmãos, apareceu por aqui, dando em cima de mim, pega e bloqueio. Porque eu não sou esse tipo de mulher. As irmãs que me conhecem sabem da minha índole. Graças a Deus. Irmãos, eu cresci foi no Evangelho. Se tem uma coisa que eu tenho é caráter de crente. Caráter de cristão. As coisas com Deus é certa. Se é de Deus, dá certo. Se não é, não vem. Nem tenta, porque nem dá certo. Aí Deus pega e tira tudo que é de empecilho, irmãos. Não se preocupe que no momento certo, todas as coisas que Deus tem dado para ministrar vai acontecer. E todos esses empecilhos aí cairá por terra. Né? Né, missionária Cristiane? Só a missionária ficou. Fica firme, missionária, que a tua bênção vai ser grande. Tu vai ver. Não arreda o pé não, viu, missionário Cristiane? Porque a tua bênção vai ser grande. Quando Deus mandou Gideão ir vencer lá o gigante, não. Quando Deus estava usando Gideão, Deus disse assim, Gideão, faz descer o povo às águas. E ali os provarei. Irmão, Deus está provando muito crente nessas águas aqui, ó. Eita, que água. É uma água turbulenta. E Deus provando de que maneira as pessoas estão bebendo dessa água. E Deus só provando. Tem gente bebendo água suja na mesa da sujeira. Deus não está no meio. Aí está sendo reprovado. Deixa lá. Fica firme com Jesus. Nosso negócio é com o céu. Nosso negócio é com Deus. Você não precisa, irmãos, estar dando satisfação para Satanás. Agora, quem ouve e entende essas palavras, você nem pede satisfação, né não? Irmã Selma? Porque estão em Cristo, irmãos. Quem está em Cristo está na palavra, entende a sua palavra. Deixa Satanás aí berrar, que uma hora ele será envergonhado. Vamos continuar fazendo a obra de Deus, tá bom? Amém, minhas irmãs? É isso e pronto. Eu sou essa mesma nave, eu vou permanecer do mesmo jeito. Eu não estou pedindo ninguém para gostar de mim. Não estou pedindo ninguém para me seguir, porque eu não estou atrás de seguidor. Eu vou para o céu e seguidor fica. Quem é do céu vai comigo também. E pronto.
É só dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, me dê essa ousadia, me dê essa convicção, porque as coisas que virão por aí, irmãos, não é coisa fácil. As lutas que virão não é todo mundo que vai resistir. Se tu não resiste apenas esses ventos, esses ventos tão leves, imagina o temporal que vem despedaçando tudo. Eita, esse temporal vai arrancar um monte de gente que não está enraizada em Cristo. Vem os ventos, mas quem está firme na rocha, fica firme. Tem muita gente que nem construiu a casa na rocha, muito menos na areia. Nem casa tem em Cristo, né? Não está firmada em nada. Deus abençoe a irmã Cris, Bolo e missionária Cristiane, que sempre está aqui. Irmã Selma, eu sempre vejo seus comentários. Melaine Brito também. Irmã Rosa, glória a Deus. E então, irmãos, é isso. Sábado estaremos fazendo nossa obra na rua, né? Que a gente faz obra ali na Praça da Sé, tentando tirar aquele povo da rua com o que nós podemos, que é divulgando a história desse povo, porque nós não somos ricos para colocar eles dentro de uma casa, então a gente vai lá, conta a história dele. Se alguém ajudar, ajuda. Se a família quiser de volta, leva. E assim, irmãos, nós vamos fazendo o que nós temos tempo para fazer. Quem não tem nada para fazer para Deus nunca vai ser abençoado em Deus. Agora nós vamos continuar firme em Deus, fazendo a obra de Deus, porque breve, irmãos, nós não teremos mais tempo para nada. E grande será o nosso galardão. Não espere galardão de ninguém. Não espere ser reconhecido, não espere ser aplaudido, não espere isso não. Espere só de Cristo. O importante, irmãos, é que agora Jesus já vem. Quem tiver sujo vai se sujar e vai para o lugar mais ruim. Agora, quem tá limpo, se limpe mais, irmãos. Saia desses canais velho nojento. Não se suje não com essas coisas. Ah, irmã Nabe, mas eu não gosto. Mas tá vendo, tá se sujando. Se suje não. Se limpe. Vá orar, vá se limpar. Vá pedir a Deus misericórdia, Senhor, da minha alma. Vá pedir misericórdia. Diga a Deus, não me deixe, Senhor, perecer neste apocalipse, nesse tempo. Então, se você tiver, irmãos, em Cristo, Ele terá misericórdia da tua vida. O importante é que Deus venha nos sustentar. Peça isso para Deus, você não sabe do que está vindo. Senhor, me dê firmeza em Ti, me sustenta até a Tua volta. É isso que importa. Não importa nada, irmãos. Quer falar como é que você dá tempo para... Ah, que está falando do fulano. Eu não, nem vejo. Para que eu vou ver? Está falando de Jesus ali. Opa, vou lá. Né? Tem que estar tempo toda hora. Jesus não vai vir agora não, gente. Porque se Jesus viesse agora, não abrir piscar de olho, um monte de gente ficava. Jesus vai ter que peneirar esse povo na grande tribulação. É a grande tribulação que vai mostrar quem acredita de verdade. Quem ficar firme, irmãos, quem suportar a perseguição do anticristo, aí sim merece ser salvo. Se não consegue suportar essas aflições aqui bem pequenininha, né? Imagina as coisas que virão. Consegue nada. Vocês não sabem o tanto de coisa que virá. Meu Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida. Ah, os irmãos estão procurando psicólogo por conta do apocalipse. Misericórdia, irmãos. E quando vier a marca da besta, que não vai ter como pagar psicólogo? O psicólogo do crente, irmão, é o joelho no chão. Falar com Jesus. É falar com Jesus. Se Jesus não te livrar, quem vai te livrar? Se Jesus não te curar, quem é que vai te curar? Se Jesus não te dá livramento, quem é que vai? O que é isso, gente? Ah, porque é isso, irmãos, sabe como é que cura a depressão? É sair nas ruas pregando o evangelho de Cristo. Faça isso, aí tu rapidinho vai ficar boa. Tu vai ver. Vai sim. Porque quando eu saí daquele casamento maldito, eu saí doente do meu psicológico. Aí a irmã me levou no psicólogo. Só fui uma vez, quero nada, eu lá vou contar minha vida para quem não é crente. Aí eu fui para onde? Fazer a obra de Deus na rua. Aí Deus me curou. É sim. Você vai ver gente pior do que você. Aí se você estiver cheia de Deus, você vai estar cheia de amor para ajudar aqueles que estão na rua. É assim que você reconhece quem está cheio de Deus. Está cheio de Deus quem está cheio de amor. Amém? Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fica firme com Deus. É aquilo, gente. Não deixe que ninguém roube a tua coroa.
Satanás tá de olho na tua coroa. Satanás tá com vontade de fazer você desistir, desacreditar, voltar para trás. Olha, ele tá de olho na tua coroa. Você nem sabe que tem alguém de olho na tua coroa. Não deixa Satanás tomar a tua coroa. Preserva a tua coroa de glória, a coroa de salvação. Fica firme com Deus e não perca o céu por nada. Amém?